Se eu fosse a sua terapeuta hoje, eu já começaria dizendo para você até quando? Até quando você vai carregar esse peso todo sem ao menos te perguntar o que é seu e o que é do outro? Tem muita gente reclamando que tá cansada, que tá irritada demais, já perdi toda a paciência que eu tinha, que não tá conseguindo viver a tal da alta performance que todo mundo diz por aí que é saudável, que tá com perda de memória. E na verdade é muito mais do que um simples cansaço. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Simone, eu sou nutricionista, comportamental e terapeuta integrativa. Eu venho aqui hoje ter essa conversa com você, criei esse quadro justamente para isso, para que a gente consiga dar nome às emoções que a gente sente, que estão atravessando a nossa vida e que a gente precisa reconhecer para transformar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Se eu fosse realmente estar aqui, ó, de frente a frente com você em terapia hoje, eu ia dizer para você, vamos olhar o que tem dentro dessa mochila da vida que você anda carregando para cima e para baixo. Primeira coisa é ver o que é realmente seu e o que está ali porque você aprendeu que você deve cuidar dos outros. Carregar o nosso próprio peso já é algo desafiador, que muitas vezes faltam ferramentas para que a gente possa tornar isso mais leve. Imagina você sem ferramentas suficientes para carregar o seu próprio peso e ainda achando que você tem que dar conta do peso do outro. E o outro que eu tô falando muitas vezes é nosso parceiro. O outro que eu tô falando são nossos filhos, nossos pais, algo do nosso trabalho. Coisas que a gente aprendeu que temos que ser responsáveis. Sim, muitas responsabilidades são nossas, mas o peso dessa responsabilidade, ele deve ser dividido com outras pessoas. Aquela responsabilidade com certeza tem mais de um dono. Mas se você aprendeu desde pequenininha que você tem que ser forte, que você tem que ser doadora, que você tem que ter compaixão, que você tem que ajudar todo mundo, que você tem principalmente que ser a boazinha, aquela que está sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando você está dilacerada por dentro. Se você aprendeu isso, é porque você quer ser aceita, é porque você acha que se você disser não, as pessoas não vão gostar de você. E aí mora uma grande cilada da nossa vida. Todo mundo tem aí parentes. Basta a gente começar a olhar. Aquela nora mais boazinha e a nora menos boazinha. Essa nora boazinha, ela dá mais atenção para a sogra. A outra tá sempre ocupada, sempre com as suas questões e não tá muito aí disponível para essa sogra. O consciente da sogra ama as duas. O inconsciente, que tem uma força absurda nas nossas decisões, muito mais do que você imagina, vai fazer com que a sogra queira paparicar mais essa nora que dá menos atenção em busca dessa atenção. A nora mais boazinha fica de escanteio, fica para segundo plano, porque o cérebro dessa sogra entende que ali o jogo já tá ganho. Eu não preciso dar tanta atenção, ela já me ama, ela já me cuida, ela já me dá atenção. Eu vou investir ali, naquela que não me dá tanta atenção, aquela que eu preciso conquistar. E por que você tá aí, usando esse papel de boazinha, achando que assim você vai conquistar o amor? Não só dessa sogra que eu usei como exemplo, mas de todas as pessoas. Você acha que você vai se destacar mais para o seu chefe só porque você é uma liderada que está mais presente, que nunca fala não, que aceita todas as demandas do trabalho, fica sobrecarregada em silêncio, sustentando tudo? Você acha? Não vai. Você não vai. Justamente porque o cérebro do ser humano é treinado para agradar e conquistar aquela atenção
que não veio. Então é justamente o oposto, Simone. Então eu tenho que ser mais durona? Sim, você deve ser aquilo que você foi programada para ser. Não programada aqui pela sua mente, pelas ciladas da vida, pela bagagem que você acumulou, mas treinado no seu plano de origem. Quando você nasceu com um propósito de ser alguém, de se tornar uma pessoa, de conquistar algumas coisas. E a gente tem que reprogramar o nosso cérebro. A gente vai ter que aprender a reprogramar o nosso cérebro. E é por isso que eu tô aqui. Para que a gente, através da conversa, o primeiro passo para a gente reprogramar é a gente reconhecer. E quando a gente reconhece, dá nome, a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, percebendo, antecipando. É lógico que você reconhecer que você está sendo boazinha e que você está fazendo isso por um reconhecimento é um primeiro passo. Não vai ser uma mágica. Eu falo, não é magia, é terapia. Por que não vai ser uma mágica? Porque você vai ser exposta às mesmas situações e o seu cérebro, que é uma máquina, está treinado para reagir do jeito que ele vem reagindo há muito tempo. Mas só pelo fato das primeiras vezes você conseguir perceber, tornar consciente que você naquele momento viveu aquilo e eu fiz de novo, já é um ótimo passo. Eu fiz de novo. Aí na próxima vez eu fiz de novo. Até que automaticamente, porque é uma reprogramação, você vai chegar uma hora que você vai perceber antes de fazer. E aí você vai dar um passo atrás e falar, não, agora é a hora de eu dizer o não. Agora é a hora de eu me posicionar. E entenda que eu tô dizendo não é para falar assim, não, toda hora agora eu vou dizer não, não é isso. Mas é aquele não que ficou guardado, aquele não que você engoliu, era para ter dito não, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma demanda já aqui na minha mesa que eu preciso entregar. Não, eu não posso te levar agora na casa do seu amiguinho porque eu tenho uma reunião. Não, eu não quero sair para comer pizza hoje, eu tô com vontade de comer japonês. É aquele desejo que tá aqui dentro que muitas vezes você cala, e o corpo sente. Tudo aquilo que o corpo sente, ele materializa no nosso físico. As doenças começam todas dentro do emocional. Como integrativa, eu trabalho com os 4 pilares da saúde. Saúde física, mental, emocional e espiritual. Independente da sua religião, nós temos um corpo espiritual. E ele também tem fome, ele também tem sede, ele precisa de alimento. Só que o alimento não é a comida. E quando a gente olha para esses 4 pilares da saúde e entende que nós somos um ser único, a gente não pode só cuidar do nosso corpo, gente. Eu vou lá cuidar do meu corpo, eu vou na academia, sou super bem sucedida porque eu malho 4 vezes na semana, 5, se deixar até mais. Só que, você está cuidando da sua saúde mental? Porque é um pilar importante. Eu falo que a gente é igual uma cadeira. A cadeira que tem 4 pés, se você cuida de 2 ou 3, você não está fazendo muito. Você está fazendo o básico. Você imagina uma cadeira com 4 pés e um falha. Vamos dizer que você cuida da sua alimentação, do seu sono, das suas emoções, tá bom? Só que você não está cuidando da parte espiritual. Essa cadeira tá aqui, ó. Mas eu tenho que ficar segurando, porque tá faltando um pé. Eu ando. Minha vida anda. Mas assim, ó, arrastando. Porque se eu soltar um braço para pegar um sonho meu, para realizar uma meta minha, essa cadeira vai me derrubar ou eu vou ter que soltar esse sonho para recuperar o meu equilíbrio. Simples assim. Então, se a gente pensar nisso, nós temos que ser tratados de uma maneira integrativa. Nós não podemos tratar uma questão só. Um grande problema é esse. Quando a gente fala, tem uma pessoa com depressão, então eu vou lá e vou cuidar da depressão dela. Vai ser medicamentoso. Você não vai estar cuidando. Você está anestesiando uma dor. Cuidar é quando você olha a pessoa por trás da depressão. O que aconteceu com ela? E aí tem que entrar tudo. É a alimentação, é o meio onde ela vive, são as emoções, são as reações diante das emoções.
São tantos fatores e a gente tem que olhar essa pessoa como um todo. E eu começo hoje conversando com você sobre peso, porque o peso é uma das coisas que mais acarretam dores físicas que começaram nas dores emocionais. Quando a gente pensa, pô, eu me sinto cansada, me sinto muito cansada, já acordo cansada, não devo estar dormindo bem. Será que é só isso? Vamos olhar de uma maneira integrativa. Se você não dorme bem, você já acorda cansado, seu rendimento no trabalho não está muito bom. Então o que você está fazendo? Você está se cobrando mais, você está trabalhando com uma força maior, está se desgastando energeticamente, e aí você está descontando em algum lugar. Em algum lugar você tem que estar descontando. Ou é na irritabilidade, em quem a gente mais ama, porque eu lembro que eu comecei a falar, aquela pessoa que já me ama, eu não preciso conquistar. Então a gente tende a descontar mais as nossas negatividades naquelas pessoas que eu tenho certeza que estão aqui. São filhos, são maridos, são pais. Eu não vou descarregar isso no meu chefe, que ele pode me mandar embora. Eu não vou descarregar isso naquela minha irmã que já tem alguns problemas comigo. Eu vou descarregar em quem está sempre presente, aquela pessoa que mais me apoia. É onde eu vou ficar mais irritada. Olha que cilada. Não é isso que a gente faz? Tem gente que tá a esse custo de não tô dormindo bem, tá comendo demais. Porque tá descontando aí. Ah, eu trabalho tanto, eu já tô tão irritada. Minha vida tem tanta coisa estressada que assim, quando eu chego em casa, eu quero tomar um banho, sei lá, pedir uma picanha com queijo derretido, uma pizza de gorgonzola, porque é minha recompensa. E a gente não é cachorro para fazer as coisas direitinho e ganhar recompensa de petisco. Não somos, não. A gente precisa entender que se eu estou trabalhando com compensações, é porque eu estou em desequilíbrio. E aí a maneira de olhar de uma maneira integral, integrativa, é a gente olhar o que está adoecendo. Não é o sono, não é a alimentação ruim, não é a irritabilidade, não é o estresse. O que está acontecendo? É olhar por trás disso tudo e identificar onde foi que isso tudo começou. E eu tô te perguntando aqui hoje, por que você está carregando tanto peso que não é seu? Se já está tão pesada as suas próprias questões, se você já está com dificuldade de ferramentas para lidar com as suas próprias emoções, quem falou que você tem que carregar tudo isso que está aí dentro? Eu sei que nós mulheres fomos treinadas para isso, treinadas para serem doadoras, e o nosso papel é esse mesmo, é de nutrir a nossa casa, a nossa família. Mas eu quero que você faça uma pequena reflexão. Imagina um copo de água, cheio até a boca. E aí eu dou um tanto assim para minha família, que é quem mora comigo, meus filhos, meu marido. Eu dou mais um tanto assim para minha família que a gente chama de origem, que é da onde a gente veio, nossos pais, nossos irmãos, que aí tem os dobramentos de sobrinhos e tal. E aí agrega com a família do marido, sogras e cunhados, sobrinhos da outra parte. E aí esse outro tanto aqui eu dou pro meu trabalho, porque precisam muito de mim lá. Tá tudo bem, eu fui treinada para ser doadora. Eu sou mulher, a gente tem que nutrir as relações. Perfeito. Aí quando acaba tudo isso, chega a vez de me nutrir. E aí eu olho para aquele copo vazio e eu despejo, quem sabe, a última gota. Quantas vezes você se priorizou nisso tudo? O grande problema é que você está se deixando para o último lugar. E aí você quer reconhecimento do outro. Se tudo é energia e eu me posiciono no mundo e o mundo me retorna, como que você está se posicionando? Você está se reconhecendo? Você está se acolhendo? Você está se abraçando?
se respeitando? Muitas vezes não. Mas a gente quer que o outro faça tudo isso. Que o outro nos ame, nos respeite, nos acolha, nos entenda. Mas você tá aí se xingando no trânsito, por que não acordou mais cedo, sua anta? Você tá aí se martirizando dia após dia porque você gritou com fulano que não era para ter gritado, que você não é a mãe amorosa que você aprendeu e deveria ser. A cobrança você exerce com muita facilidade. A culpa, nossa, vem que é uma beleza. Mas o amor, que é amor próprio, o respeito, a acolhida, você não se dá. E aí começa todo o ciclo de sobrecarga, porque eu não me priorizo. Perceba que o problema não é doar para a família de origem, para o trabalho, para os amigos, não é. O problema é você doar tudo que você tem e deixar você sem uma gota sequer. Então, voltamos para esse copo cheio. Primeiro, eu me abasteço, porque só assim eu posso doar. Só assim eu posso exercer realmente a plenitude do nutrir feminino. Primeiro para mim, depois para todos. Eu vou continuar doando e digo mais, você vai doar muito mais, porque você tá cheia. Tem uma frase que eu amo muito, que é: cada um dá o que tem. E hoje você tá tão sobrecarregada, você tá ali com sorte pegando uma última gota, que o que você tá dando de fato? Irritabilidade? Cansaço? É isso que você tá dando. E o pior, tá se sentindo esgotada, culpada, fadigada, sem energia, sem prazer, sem memória. E tá descontando na comida, na falta de sono, na irritabilidade, na falta de memória. Olha que tranquilidade, não é TDAH, é simplesmente falta de se nutrir, falta de olhar para dentro da sua mochila da vida e olhar: isso é meu? Isso é do outro? Devolve. Você não tem obrigação de empurrar ninguém para a vida, porque fica muito pesado. Você tem obrigação, sim, de olhar para a tua vida, nutrir a tua vida, se abastecer para se tornar aquela mulher que você quer ser. Aquela mulher que não é autossuficiente, não é isso. É a mulher que sabe reconhecer a sua força e a sua fragilidade. E tá tudo bem ser frágil, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem olhar e esse peso não é meu, esse peso é seu, devolver e oferecer uma ajuda. Não resolver sozinha aquele peso que não é seu. Até alguns pesos seus é ter a habilidade de olhar para o seu parceiro e falar: isso aqui tá pesado para mim, você pode me ajudar? Isso é ser forte. Ser forte não é ser Mulher Maravilha. Não é. Ser forte é você reconhecer as suas fraquezas e saber pedir ajuda quando necessário. Isso é o ser feminino em equilíbrio. A gente está matando o nosso feminino. E uma prova disso é quando o corpo grita. Quando o corpo grita em endometriose, em dificuldade para engravidar, câncer uterino, câncer de ovário e tantos outros problemas que acometem as mulheres hoje em dia. Isso é falta de equilíbrio do feminino. Então hoje eu comecei falando para você que todo esse peso que você carrega não precisa estar aí. Nenhum peso ele é para sempre. A gente tem que começar a olhar os pesos, analisar, ver o que a gente consegue resolvendo, o que é que a gente precisa de ajuda para resolver e o que não é nosso.
A gente precisa começar a se esvaziar para que a gente possa se encher de novo e lembrar que quando o nosso copinho estiver cheio, o primeiro grande gole é seu, para que você possa continuar sendo a mulher que nutre, a mulher que doa, a mãe, a esposa, a amiga, a profissional, a filha. Exercer todos os papéis que são designados para nós, mas em perfeita harmonia e equilíbrio. Sem sentir demais, sem descontar na comida, nas pessoas, sem sentir pesos e emoções que são completamente desnecessárias, como a culpa, o medo, a raiva. E aí a gente vai estar construindo a nova mulher, a mulher que está aí dentro, mas que está calada. Muitas vezes se sentindo cansada, mas agora dando nome, sobrecarregada. Vamos equilibrar? Vamos juntas? Equilibrar tudo isso para tornar a melhor versão de si mesmo? Esse é meu convite para você. Todas as terças-feiras tem vídeo novo aqui no canal. E a gente vai falar todas as terças-feiras nesse quadro. Se eu fosse a sua terapeuta hoje. Se isso fez sentido para você, diz aí no comentário. Me vi aqui. Foi para mim. Só para eu poder entender o quanto a gente está interagindo juntas. Tudo bem? E na quinta-feira, vem tomar um café comigo? Aqui no canal, toda quinta-feira, a gente tem um outro quadro que é especial também. Um pouquinho diferente desse, mas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Um beijo grande e avante, mulher!